Olá, alunos do nono ano. Nós vamos retomar o assunto que é Europa. Nesse caso, vamos trabalhar o conceito do continente europeu, agora sob o aspecto econômico. A gente já abordou quadros naturais e quadros humanos da Europa, falando da população e falando da formação natural da Europa. E agora nós vamos abordar o conceito da formação econômica da Europa. Para isso, vamos usar 2 slides e, a partir deles, tentar discutir um pouco essa questão do continente europeu. Então, vamos lá. Então, está colocado aí o primeiro slide. O título do primeiro slide é Europa, Organização do Espaço Econômico. A data desse mapa específico é de 2008. Eu poderia usar uma outra data. Eu usei essa data aqui apenas porque ela é pedagógica, só porque ela fica didaticamente mais fácil de expor para vocês. Então, o que nós temos aí? Nós temos um primeiro espaço, que é esse espaço onde tem essa circunferência numa determinada cor aqui, que inclui o espaço mais dinâmico, de economia mais dinâmica da Europa, que vai desde a região de Londres, na região onde se encontra o Reino Unido, até aí no norte da Europa, da Itália, passando por uma parte aqui da França, onde encontra Paris, a região da Alemanha, propriamente dito, o porto de Roterdã, na Holanda. Então, toda essa região aqui é a região de economia mais dinamizada, mais dinâmica. E perceba que o conceito de Europa, toda vez que nós falamos de Europa, a gente sempre vem à mente ou Itália, ou Paris, ou região da França, ou Alemanha, ou Inglaterra. São esses os espaços que nos vêm à mente quando fala do continente europeu. Nos entornos dessa região do espaço dinâmico mais, de economia mais dinamizada, nós temos uma periferia integrada ao centro, ou seja, os espaços que estão próximos disso, que é na Itália, propriamente dito, a França, a região da Espanha, a região lá da República Tcheca, enfim, desses entornos que estão colocados, eles são um espaço relativamente não, muito desenvolvido, se comparados aos moldes que nós temos na América, e ela é chamada de periferia integrada ao centro dinâmico. Depois dessa periferia integrada ao centro, nós temos uma periferia um pouco mais distante ainda, que é a periferia dinamizada por deslocamentos e investimentos, ou seja, aquelas regiões da Espanha, de Portugal, do leste europeu, que são menos desenvolvidas que essa parte integrada ao centro, elas recebem investimento desses países centrais. Né? Eles estão na periferia da periferia e os países centrais acabam investindo nesses espaços. E aí, por último, nós teríamos, não por último, né, mas para além disso, porque nós temos um outro espaço ainda a ser observado, nós temos a periferia dinamizada com dinamismo localizado, ou seja, são regiões localizadas que têm um certo dinamismo econômico. E aí a gente pode citar lá a região de Portugal, norte de Portugal, e a região do leste europeu, da que a gente vai ter lá a região da antiga Iugoslávia, que é Bósnia, Macedônia, enfim, toda aquela região ali. E por último, a periferia em vias de integração, que seria essa região do Cáucaso, que tenta se integrar à Europa. Ela vai depois eu vou mostrar no outro mapa, ela vai se integrar efetivamente à União Europeia em 2013 apenas, né, um pedaço dela ali. E tudo isso em função do quê? Tudo isso em função de que essa parte periférica aqui, pode observar aqui a parte que está mais distante
do centro econômico mais dinamizado, é essa parte da Europa indo em direção ao leste, que na verdade isso é o quê? Isso é resultado do processo de isolamento que eles tiveram em função do momento em que houve a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. E aí eles ficaram ali, não sabia se ia para um lado ou ia para um outro, não sabia se integrava a Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI, ou se integrava a União Europeia, que era o bloco econômico mais desenvolvido aí, e o mais desenvolvido no mundo, inclusive. Né? E aí, por último, a periferia aguardando integração, que é aqueles espaços que tentam se integrar a esse espaço econômico europeu, buscando a integração a esse espaço. Para nós entendermos o conceito desse espaço econômico europeu, nós vamos observar outras legendas. E aí nós vamos ter lá metrópole mundial, metrópole europeia, metrópole nacional e outras cidades. Então perceba o que mostra isso para nós. A metrópole, para ser mundial, ela precisa de alguns elementos propriamente dito, que é a questão de bolsas econômicas, né, que tem que girar boa parte do dinheiro, tem que passar por essas regiões. E aí a gente vai encontrar duas metrópoles mundiais, que seria a região onde se encontra aí a Alemanha, né, e a região onde se encontra a Londres, na Inglaterra, que é por onde passa boa parte do dinheiro no mundo, circula pelas bolsas de valores desses dois países aí. Né? Então, próximo aí a França e a Alemanha, disputa esse espaço hegemônico, disputa esse poderio econômico, né? E aí, para essa metrópole ser mundial, então tem alguns requisitos que a gente já abordou isso lá no 8º ano, e talvez um pouco antes até. Mas se não lembra, não tem problema, vamos recordar aqui, que é ter bolsas de valores, aeroportos internacionais, portos de grande movimentação, e aí nós temos que chamar a atenção para o porto de Amsterdã, no Roterdã, né, que é onde se circula 90% da economia mundial, passa por esse porto. É o porto com a maior movimentação econômica do mundo. Aí tem próximo Antuérpia também, que é muito movimentado, né? E aí os principais eixos de circulação, que seria para onde está caminhando as setinhas ali, né? E as regiões de investimento, para onde se investe economicamente nos entornos dessa região da Europa. O outro mapa que eu vou chamar a atenção é o mapa da União Europeia. Se nós formos observar a União Europeia, ela nasce lá em 1957, nasce um pouco antes ainda, com a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, né? E que vai evoluir em 57 para a Comunidade Econômica Europeia. E aí ela vai tendo vários momentos de adesão de países que eles vão chamando de alargamento, ou seja, alargamento desse espaço europeu. Então, os primeiros países que formaram a Comunidade Econômica Europeia foram Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que seria o Benelux. O Benelux vai evoluir para aquilo que a gente chama de SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Preste atenção no termo carvão, depois eu vou chamar a atenção no outro momento aqui, nesse mesmo mapa, de uma legenda que vai abrir uma discussão e que eu vou propor uma outra atividade sobre esse assunto, especificamente do carvão, e para nós entendermos o contexto que estava inserido isso. E aí nós vamos ter os alargamentos que vão acontecendo. É interessante observar que a legenda aqui vai trazer que em 1990, esse espaço que antes era apenas a Alemanha Ocidental, se une também à Alemanha Oriental, que é com a queda do Muro de Berlim e a integração desse espaço. Perceba que é também depois da queda do Muro de Berlim que nós temos o 4º alargamento, onde entra a Áustria, e o 5º alargamento, onde entra esses países da Estônia, Letônia, Lituânia, e assim por diante. Depois vem Romênia e Bulgária,
No sétimo alargamento, em 2013, vem Croácia, né? E há uma região aqui que seria aqueles espaços que, se nós vamos buscar naquele mapa anterior, aqueles espaços que é a última periferia guardando integração, a gente vai ter que é esse espaço em verdinho aqui, ó, né? Que é Sérvia, Kosovo, Macedônia, Albânia, a própria Turquia, que tentam entrar no espaço econômico europeu e que tem uma certa tendência a impedir a entrada desses países, por motivos específicos, que é a origem muçulmana que tem em grande parte desses países e o fato dessa origem muçulmana poder trazer um conceito que seria a questão do mundo islâmico dentro de um espaço europeu que é majoritariamente cristão, né? Então isso gera um conflito propriamente dito e que leva a ter problemas aí, né? Então, como potenciais candidatos, nós temos ainda a Bósnia, Herzegovina, Sérvia e Kosovo, e aí a Sérvia tem aquele conceito lá da guerra, né? E os sérvios são os países, as pessoas que mais migraram para a Europa, tentando entrar nesse espaço econômico europeu, e isso gera todo um conflito a partir dessa tentativa de entrada nesse espaço aí. Agora eu vou chamar a atenção para vocês para a ligação que há entre Itália e Bélgica. Nós temos um momento da história que ficou conhecido como a tragédia de Marcinelle. A tragédia de Marcinelle foi um momento da história pós-Segunda Guerra Mundial, quando a Itália forneceu trabalhadores para a Bélgica, trabalhadores saudáveis, com saúde, para entrarem dentro das minas de carvão belga, né? E esse movimento aí gerou a famosa tragédia, onde morreram 257 pessoas vítimas de um desabamento. E foi um desabamento que era uma tragédia anunciada, parecido com a tragédia de Mariana e as outras tragédias de Brumadinho que aconteceram, né? Então, ou seja, eram tragédias que sabia-se que ia acontecer. Por quê? Porque os trabalhadores colocados ali estavam trabalhando em lugares insalubres e com possíveis desabamento, como aconteceu aqui no Brasil, também aconteceu em Marcinelle, e lá, nesse caso, foi um desabamento de uma mina, afundamento da mina. Aqui foi o estouro de uma barragem de uma mina também, né? Então, nós temos que lembrar que uma das carnes baratas do mercado aí é a carne do trabalhador, ou seja, o trabalhador tem pouco valor para o capital, propriamente dito, e aí o capital vai se apropriar dos corpos dessas pessoas e não vai pagar nem um centavo. Foi o que aconteceu com os italianos, que morreram em grandes quantidades aí. Aqueles que não morreram soterrados, morreram mais tarde em função de respirarem aquela fuligem do carvão quando estavam extraindo em profundidade nas minas belgas. Lá na frente, quando nós formos fazer a atividade que é chamada Tragédia de Marcinelle, vocês vão lembrar desse slide e vão lembrar dessa videoaula com certeza. Por último, eu quero chamar a atenção desse polígono aí que está colocado, que é a região do Brexit. O que é o Brexit? O Brexit está dito aí embaixo, inclusive, né? O Brexit é a saída do Bretanha, exit, ou saída da Bretanha, né? Ou seja, saída do Reino Unido dessa região que é chamada de zona do euro. É quando o Reino Unido deixa de pertencer à zona do euro, e isso gera uma série de conflitos, né? Tem um dado momento que a gente vai abordar sobre um aspecto também, que é como é que se convenceu a população a
que a saída do Reino Unido da União Europeia era interessante. É da mesma forma como foi convencido boa parte dos brasileiros aqui no Brasil a votarem nesse pandemônio que nos governa atualmente. Então, como é que se convence isso? Cria-se meios. Os meios são os meios eletrônicos. Não foi diferente no Reino Unido com a saída deles do espaço econômico europeu. Um pouco é isso. Depois vem uma proposta de atividade sobre o assunto, que é a economia, a União Econômica Europeia, né? Ou seja, como é que se dá esse processo todo. E aí, na proposta de atividade, vai ficar mais claro aquilo que aquilo que eu estou pedindo e aquilo que eu tinha como proposta para apresentar para vocês nessa videoaula. Vou parar por aqui e vamos retomar a videoaula. Né? Então, nas próximas aulas, muito provavelmente vocês terão uma atividade avaliativa a respeito do assunto, e em um dado momento da história eu vou trazer uma atividade que é falando da tragédia de Marcinelle, que é essa que eu citei ali dos trabalhadores italianos que foram trabalhar na Bélgica e acabaram morrendo lá em função da forma como foi o processo de trabalhista lá, né? E que não foi dado muita importância àqueles que morreram. Ninguém foi punido em função da quantidade de mortes que aconteceram. Grande abraço e continuamos firmes no isolamento e esperamos que essa pandemia acabe logo.